noite, senhor Ayrton. Tudo bem? Obrigado pela presença aqui, para ter aceito essa solicitação aí para a gente bater um papo, né, nessa conversa de arquiteto aqui. E é muito bom estar aqui com você, porque, assim, nós temos aí quase, que a gente estava conversando, 30 anos aí de história, né? Desde do ENEA lá, do 15º ENEA lá do Rio Grande do Norte, em 91, a gente está aí nesses encontros, né? Então é muito bom estar aqui com você e poder compartilhar com as pessoas aqui. Alô? Estou ouvindo. Oi, Ayrton, você ficou sem vídeo. Sem vídeo, mas eu estou ouvindo. Ah, tá bom. Não, então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, aí, um breve resumo para a gente entrar aí no nosso assunto de hoje. Tá bom. Bom, boa noite a você, Carlos Henrique, a Ana Paula. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa conversa de arquitetos aqui, patrocinado aí por vocês que são professores queridos aí da Unialfa aí de Goiânia, né? Queria também agradecer aos alunos que estão assistindo, que eu acho que é uma conversa que a gente procurou construir para mostrar as perspectivas de atuação profissional do jovem profissional da área de arquitetura e urbanismo, né? E também aqueles que são profissionais já estabelecidos dessa área de planejamento, de engenharia, de mobilidade, que estão assistindo e vão ficar conosco aí os próximos minutos. Então, agradeço muito a participação de todos vocês e o interesse no tema. Não, eu me formei em arquitetura, como você falou, Kaique. Uhum. Me formei ainda na década de 80, né? E mesmo desde antes de entrar na faculdade, eu sempre me interessei pelos aspectos ligados à mobilidade, particularmente os sistemas de transporte, porque na minha visão quase que intuitiva, né, eu percebia que esses sistemas, essas estruturas mais definitivas de mobilidade, elas impactam não só a vida das pessoas, podendo agregar ou não qualidade de vida por meio de uma viagem que respeita as condições de conforto e acessibilidade, mas também essas estruturas, elas redesenham a cidade, né? Então, eu comecei com essa percepção sobre a força que esse tipo de infraestrutura traz desde do macro, né, do espaço urbano da cidade, até o micro, que é na vida do usuário, seja ele uma criança, seja ele um idoso, seja ele um deficiente físico. Então, eu comecei a ficar curioso por entender como era essa relação, né, da mobilidade, que tipo de infraestrutura iria atender essa mobilidade e que impacto que isso causaria na cidade. E muito jovem ainda, eu estava no fim do ginásio, eu comecei a ir na biblioteca do metrô de São Paulo, que um sistema muito impactante. Uhum. A primeira linha foi implantada mais ou menos próximo à minha casa. Eu cheguei a ver, inclusive, os bondes que ainda operavam, o finzinho dos bondes, o começo das obras do metrô. Então, eu fui uma espécie de testemunha de toda essa mudança da cidade. E pesquisando e lendo os relatórios, os artigos que saíram, eu percebi que a disciplina que tentava entender e organizar e solucionar esse desafio era o planejamento urbano por meio da arquitetura e do urbanismo. E foi isso que me fez, então, optar pelo curso de arquitetura, onde eu, ao longo de todo o curso, direcionei a minha área de concentração para esse tema da mobilidade, né? E também, você sabe bem, para o patrimônio histórico. Então, sempre fiquei entre esses dois focos aí, né? Não, muito bom. E assim, é interessante a sua curiosidade, né? Desde, nos casos da adolescência, se interessar pelo tema, que hoje é um pouco mais... É difícil, às vezes, né? A criança ou o adolescente querer ter um interesse, às vezes, até mais aprofundado sobre um determinado tema e, de repente, querer ir atrás do tema e instigar e procurar e questionar, né? É muito interessante essa sua abordagem aí desde a adolescência, né? Muito legal. Bom, o seguinte, o nosso tema de hoje, né, o que a gente vai abordar, que eu acho que é
é um tema muito atual que a gente precisa sempre estar discutindo. Inclusive, a gente trabalha isso muito com os alunos da arquitetura na Unialfa, principalmente com relação ao urbano, né? O que acontece? Eu acho que urbano, às vezes, os alunos têm talvez uma expectativa um pouco diferente, né? Mas é importante eles verem a abordagem de outros profissionais, no seu caso, né, eu ser um especialista, né, com relação à mobilidade e de repente abrir os olhos para essa questão, né? Que eu acho que isso que é muito importante. Então quero ver uma visão de você sobre essa questão da mobilidade, o que você tem trabalhado, como que você tem trabalhado e sua opinião aí sobre o que está acontecendo hoje. Não, perfeito. Eu acho que a discussão maior, ela passa, né, pelas políticas públicas que vão definir o caráter da cidade, né? A gente sabe, o Brasil, desde a década de 80, o Brasil consolidou uma posição aí de mais de 80% da população brasileira mora em cidades, né? Certo. Nós temos Ayrton, desculpa, só um minutinho. Imagina. Você está sem a câmera. Habilita ela, acho que encostou lá, só para a gente... Não, Desculpa. aqui ela está habilitada, o Kaique. É. Aqui na minha tela, ela aparece É que como não tá. habilitada. Eu não sei se são pessoas que estão nos ouvindo que estão com câmeras também, mas Não, mas era para você estar igual tá aqui normal. Mas tudo bem. Desculpa. Vamos não, aqui para aparece frente. no meu chatzinho, aparece a câmera É, aqui. tá. Tudo bem. Vamos. Desculpa te Não, interromper aí, imagina. mas vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos para Não, frente. perfeito. Eu acho que a grande discussão, Kaique, começa quando a gente fala da questão das cidades, né? Certo. A cidade, como eu estava falando, nós temos 5.700 municípios no Brasil. Vamos dizer Aham. que o universo aí de cidades acima de 300, 400 mil é um universo mais ou menos restrito. Então, vamos dizer que seja arredondando, 300 cidades estão numa Nesse situação patamar onde aí. nesse patamar onde a gente já Sim. começa a ter um tipo de atividade econômica, social, que demanda uma organização na sua mobilidade para que a gente não tenha conflitos, né? Certo. Então, a mobilidade ela tem que ser vista como um fator que agrega qualidade à vocação que a cidade vai ter. Então, essa cidade ela é industrial, essa cidade é um polo hospitalar, essa Uhum. cidade é um centro financeiro, essa cidade é uma cidade turística de vocação regional ou até internacional. Quer dizer, qual a vocação que essa cidade precisa consolidar e ser eficiente e, por decorrência, que mobilidade que ela vai ter, né? Então, uma cidade de vocação turística, ela precisa dispor de uma infraestrutura de mobilidade que atenda viagens que chegarão aos polos turísticos. Uhum. Uma Sim. cidade que é um centro financeiro, ela vai exigir um outro tipo de infraestrutura e assim sucessivamente. Então, acho que tudo começa pela pactuação de quais são as vocações que essa cidade quer fortalecer, consolidar e ser eficiente e, portanto, competitiva numa economia cada vez mais global. Então, acho que esse é o raciocínio inicial. Essa Certo. consolidação ela é um pacto social, quer dizer, você tem os vários atores que fazem a cidade que precisam se entender, né, para que haja uma política pública de longo prazo que vai Certo. reforçar essas vocações. E a gente que é do ramo, né, a gente sabe que isso é o plano diretor. Nós temos Sim. aí uma legislação muito importante no Brasil. É importante os alunos também terem intimidade com a base legal que vai garantir o bom exercício dessas políticas públicas e, portanto, da nossa profissão. Então, o Estatuto da Cidade é uma lei bastante inovadora, ela é de 2001 e ela exige que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tenha o seu plano diretor, né? Então, Certo. essa conceituação de qual a vocação que a cidade vai consolidar, quais são os gargalos a serem superados, quais são as tendências a serem evitadas, quais são as deseconomias a serem mitigadas, começa com o plano diretor. Mais recentemente, nós temos o Estatuto da Mobilidade, né, que é Uhum. uma lei específica para discutir
para dar a base legal para o poder público atuar, para fazer com que a mobilidade seja eficiente, seja competitiva e traga qualidade de vida em função dessa vocação que a cidade quer, né? A lei da mobilidade, mais recente, de 2012, ela também exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes façam o seu plano de mobilidade, né? Então, veja como Tá. tudo vai se desenhando. Quer dizer, o plano diretor deve ser aquele grande pacto onde a sociedade define o seu futuro, e um plano diretor, em geral, ele tem vigências de longo prazo. Longo prazo nós chamamos aí 15, às vezes até 20 anos, ou Uhum. seja, transcende mais que uma gestão municipal, a gestão é de 4 anos, né? E dentro do plano diretor vão aparecer os planos setoriais. No nosso caso, o plano de mobilidade, né? Tanto o plano diretor como o plano de mobilidade são a ferramenta do planejador urbano, do planejamento urbano, leia-se do arquiteto e urbanista, Kaique. Então, eu Sim. acho que essa é uma primeira aproximação para a gente entender como construir o futuro da cidade. Quer dizer, é necessário que se consolidem as vocações positivas da cidade, que vão fazer com que ela se insira com competitividade, qualidade de vida nesse ambiente urbano que o Brasil hoje tem, mas mais do que isso, né? Você precisa ter uma dimensão maior, entendendo que essa cidade busca uma competitividade numa economia cada vez mais globalizada. Acho que Sim. esse é o primeiro recorte e aproximação. Aí. É. E outra coisa, você falou, por exemplo, com relação aos alunos, né? É importante o aluno entender essa questão, essa pesquisa, como que ele vai aprofundar isso, né? De que maneira que ele pode ir pesquisando e aprofundar o conhecimento dele dentro da cidade, e começando pela análise do seu entorno mesmo, onde ele mora. Né? Exatamente, O que está exatamente. acontecendo no seu bairro? Né? No caso aqui, Goiânia, a gente chama o bairro ou o setor, né? Que a gente denomina as regiões aqui. Você tem setor sul, norte, setores dando nome, né? Setor bueno, setor central e etc. Na realidade, são os bairros, né? Então, é importante, acho que para o aluno que ele começa na estrutura de urbano, lá no começo no caso do semestre, né, do semestre do curso de arquitetura e urbanismo, ele começa a entender o entorno da sua residência, onde ele reside, né? Como que ele está inserido, quais os acessos, ele permite ter acesso a grandes vias, está próximo da casa, não está? Como é que ficaria melhor para ele entender como é que ele pode se locomover para chegar, de repente, ou num ponto de ônibus, ou chegar no metrô, ou ter, agora você tem aquelas, as bicicletas, né? Pontos de bicicleta que você pode, tem as ciclovias aí, que estão no início aí, que podem facilitar essa mobilidade e entrar na questão de mobilidade sustentável, né? Quer dizer, você não pega o carro, né? Você pode pegar a bicicleta para ir para um outro ponto, para depois, ou pegar um ônibus, sei lá, alguma coisa nesse... Acho que começa por aí, né? É, Lá de trás. Não, exatamente, você colocou bem, quer dizer, do ponto de vista pedagógico, né, está aí um bom exercício, que é fazer com que o aluno entenda a sua vizinhança, né, a partir do seu cotidiano, da sua base, que é a sua moradia, e depois as viagens que ele faz cotidianamente, quer dizer, ele Uhum. faz a viagem para a escola, no fim de semana ele faz a viagem de lazer, eventualmente fora do período escolar ele faz uma viagem de compras para comprar alguma coisa para ele ou para a família, né? E a grande questão que a gente tem que entender, Kaique, como é que é a relação dessa viagem, a forma como essa viagem é feita, a pé, de bicicleta, de automóvel, de ônibus, de Uber, de patinete e tal, com o espaço físico que a cidade Uhum. disponibiliza, né? Então, a gente tem que entender que o espaço da cidade é um espaço escasso, é um espaço raro, é um espaço consolidado. Quer dizer, você não tem flexibilidade de ficar largando vias, diminuindo calçada. Não. Então, você tem que partir de uma estrutura urbana que já está consolidada. Então, por exemplo, uma faixa
de circulação de veículos, ela tem mais ou menos de 1,90 a 2,30, dependendo da velocidade que você vai colocar, né? Então, se Aham. ela exige essa largura mínima, você não tem agilidade para criar faixas e mais faixas nas avenidas que já estão consolidadas, né? Não. Mas o que você tem na sua política de mobilidade é definir qual o modo mais eficiente a usar esse espaço que é escasso. E a Sim, gente sabe que o modo que usa melhor o espaço é o transporte coletivo. Então, vamos imaginar que um ônibus ele tem aí 18 metros de comprimento, né? Então, esse ônibus ocupa 18 metros. Esse 18 metros pode ser ocupado por um ônibus, que vai levar, por exemplo, simultaneamente 100 pessoas, ou pode ser ocupado por 3 veículos, que vai levar, em média, uma pessoa e meia. Ou sim, seja, esses 3 veículos vão levar 4 pessoas e meia. Então, a grande discussão que fica para analisar como o espaço da cidade é utilizado é qual é o modo que é mais eficiente em usar o espaço público e qual é o modo que desperdiça mais espaço público. Então, o automóvel ele consome muito espaço público, ele gasta muito espaço público, certo. ao contrário do transporte coletivo, né? E eu lembraria ainda uma experiência muito importante de Goiânia, né, feita no final dos anos 70, que foi a implantação das canaletas para ônibus no eixo Anhanguera. No Xanguera, sim, Pouco tempo depois que Curitiba começou a implantar as suas canaletas, a sua rede exclusiva de ônibus, né? Então nós temos no Brasil algumas experiências que partiram simultaneamente da implantação de faixas exclusivas de ônibus, algumas independentemente da gestão do prefeito, continuaram, como foi o caso de Curitiba, e algumas estagnaram, né? Eu acho que, infelizmente, Goiânia teve algumas administrações que não investiu tanto como o transporte coletivo mereceria, né? Mas a sim. questão que fica é essa: o transporte coletivo é o modo que preserva mais, que usa melhor, com mais eficiência, o espaço público da cidade. E tem a questão, por exemplo, o ônibus, né, ou com um espaço ou dois, no caso que nós temos aqui o transporte na Via Anhanguera, que são dois carros, né, interligados, você transporta, você está falando, em torno de 80, 90, 100 pessoas. Imagine essas pessoas, vou colocar aí 1,5 ou 2 pessoas, utilizando o carro, Exato, ocupando as ruas, ocupando as vias. E tem outra questão, que é essencial também, a questão da poluição, né? Então, exato, esses ônibus, hoje, você tem, eles podem ter movidos, pode ser elétricos, né? Ou seja, você não tem, além da poluição sonora, você não tem a poluição do gás carbônico, nem nada disso, né? Então, tem toda essa questão, né? Você melhorar essa mobilidade para incentivar as pessoas. Ah, não, eu vou ali, eu vou andar, eu tenho que ir a um lugar a 2, 3 quilômetros de casa, em vez de pegar o carro, né? Ele está indo, ele poderia facilmente pegar um ônibus e chegar no seu destino, né? exatamente. Quer É dizer, claro, se tivesse o transporte de qualidade, né? exato. Quer dizer, essa questão que você coloca do impacto ambiental é uma questão muito importante, né? Mas a gente precisa dar uma de engenheiro e colocar isso na ponta do lápis, né? Então, vou dar Sim. como exemplo São Paulo. São Paulo tem uma frota de veículos de aproximadamente 6 milhões de veículos, Aham. uma população de mais ou menos 11 milhões, é um número arredondado. Certo. Desses 6 milhões de veículos, nós temos, em paralelo, 18 mil ônibus, né? Então, a gente pergunta, quem polui mais o ambiente? Os 18 mil ônibus da cidade ou os 6 milhões de 6 milhões. veículos, sem falar aquela frota que é da Grande São Paulo, que está registrada em outro município, mas que passa por São Paulo Sim, diariamente, né? Então, quando a gente fala de poluição, se você for fazer aquela conta de poluentes emitidos por quilômetro percorrido, você vai ver que quem polui muito mais é o usuário do automóvel. Quer dizer, o automóvel é o vilão no consumo do espaço viário e é o vilão nas emissões.
Agora, não contente com esse indicador, Kaique, a gente tem que ver a acidentalidade, porque a poluição é uma morte de longo prazo. Agora, o Aham, acidente de trânsito é uma morte ali, né, no sim, local do acidente. Então, quem com basicamente certeza. domina a acidentalidade são os automóveis e as motos. Quer dizer, raramente você vê um acidente de ônibus que tem alguma vítima fatal envolvida. É Então, muito são bom. essas questões importantes a gente colocar, porque isso vai desmistificando, né, de que o ônibus atrapalha a cidade, que o ônibus polui, que o ônibus é um estorvo, quando, na verdade, são esses milhões de automóveis e Uhum. motos que andam de maneira muito indisciplinada, como uma traça, roendo assim todo o espaço urbano da cidade. Olha, Ayrton, no começo do ano, quando eu estive em São Paulo, em que a gente se encontrou e tudo, por poucas vezes quando a gente foi se encontrar, a Cíntia Vaz, a minha colega que morava em São Paulo, ela me deixou no metrô, eu peguei o metrô, a gente encontrou, né? É assim, muito fácil, muito rápido. Eu estava lá, eu estava na estação, se eu não me engano, foi, acho que do Butantã, e eu fui para o centro da cidade, né? Então, assim, para Paulista, né? Então, assim, foi muito rápido. Ela tinha que resolver outras coisas e me deixou lá. Eu tive que andar de carro, sim, para ir visitar o primo em São Caetano. Mas dentro de São Paulo, por poucas vezes eu peguei o carro. E quando eu peguei o carro, assim, cada vez que eu vou a São Paulo, que eu normalmente eu estou de carro, é de assustar, né? A quantidade de carros, a quantidade as motos nos corredores, né? Então, eu lembro que eu estava você quer ver uma coisa? Eu estava na Avenida dos Bandeirantes, indo para São Caetano, próximo ali de Congonhas, e eu estava na faixa da esquerda. Eu falei, eu tenho que ir, e as motos passando do lado direito, né? Igual a gente estava, o trânsito não estava legal, eu estava ali a 40, 50 por hora e as motos passando a 80. Eu falei, eu tenho que ir pra, pelo menos passar duas faixas para a direita para sair dessa loucura, né? Então, assim, você fica pensando nisso, fala, o carro eu vou deixar de lado. Na realidade, hoje em São Paulo, você não tem necessidade de uso do carro, né? O metrô resolve muito bem essa questão de ir ao trabalho, ir ao shopping, ou sei lá, né? Ou às vezes você sai vai para a estação ou do Tietê, ou do outro lado, né? Jabaquara, né? É. O Jabaquara para pegar o ônibus, sei lá, alguma coisa assim. Então você tem uma agilidade tremenda, né? Que o metrô possibilita isso aí. Na verdade, Kaique, cada cidade, né, ela precisa investir no seu planejamento da rede de transporte, da rede de mobilidade, né? Uhum, Então, o segredo de uma boa mobilidade é você conhecer o volume de viagens que se faz pela cidade ao longo do dia. Então, quando você tem volumes excessivos, ou talvez a palavra seja expressivos, aí você uhum, precisa ter uma oferta de transporte à altura desse volume. Então, no caso das grandes capitais, é sem dúvida um modo ferroviário, pode ser em superfície, como um trem metropolitano, um bonde moderno, pode ser enterrado ou em elevado, como é um metrô. Agora, em uhum, cidades de porte médio, né, volto de novo ao exemplo de Curitiba, que quando tinha 200 mil habitantes, Curitiba estruturou a sua rede de mobilidade em superfície por ônibus, né, que é uma tá, forma de você, com baixo investimento, quer dizer, ali você precisa construir as canaletas exclusivas, né, as faixas exclusivas com uma segregação que evite que outros modos entrem nela, ao mesmo tempo, dotar a cidade de uma malha expressiva dessa rede de ônibus. Né? Então, é o modal mais compatível com as cidades aí de porte médio. É claro que se você quer agregar mais qualidade a essa rede que vai operar em superfície, em vias segregadas, aí você deve partir sim para a eletrificação,
para corredores operados por bondes Aham. ou por VLTs, né? E aí você tem, em pontos estratégicos ao longo desses eixos, terminais de transbordo para você fazer conexão com modos de menor capacidade, que aí pode ser o ônibus alimentador, pode ser a bicicleta, pode ser um estacionamento para automóvel, para quem Sim. mora em zonas mais afastadas, para não vir para o centro de automóvel, né? Agora, a forma inteligente de entender a cidade é, primeiro, conhecer os volumes e os percursos das viagens diariamente feitas pelos seus cidadãos, né? A partir dessa enquete, você vai desenhar a rede, porque seria uma deseconomia urbana você propor uma linha de metrô para um bairro rural, por exemplo, que não vai ter demanda compatível com a oferta. Certo. Por outro lado, para zonas mais adensadas, com muitos polos geradores, você não vai propor uma linhazinha humilde de ônibus. Você vai precisar de um modo de maior capacidade, né? Então, essa rede de mobilidade, essa compreensão sobre as necessidades da cidade, é um campo farto para o planejador urbano atuar, para o arquiteto atuar. A gente Sim. sempre cita, né, a importância de uma ferramenta que nós temos consolidada no Brasil há mais de 50 anos, que é a pesquisa Origem-Destino. O metrô de São Paulo implantou de maneira pioneira a primeira pesquisa Origem-Destino, Ah, feita em 1967. puxa. Essa pesquisa é que foi fundamental para desenhar a primeira rede básica do metrô, que foi elaborada entre 67 e 68, né? E desde 1967, a pesquisa Origem e Destino é atualizada a cada 10 anos. E Certo. mais recentemente, a cada 5 anos, ela faz uma espécie de atualização, até com base dos dados do censo, né? Porque Aham. desculpa, se manteve Imagina. os anos de final 7, o censo ele é feito no ano de final 0, né? E aí dá para, no ano de final 5, se eu não estou enganado, você fazer uma atualização da pesquisa Origem e Destino anterior numa amostra menor. Então, o metrô de São Paulo sempre utiliza os dados da pesquisa OD para atualizar a sua proposta de rede básica que orienta a expansão do sistema. Agora, Certo. todo município de porte médio deveria utilizar o ferramental da pesquisa Origem e Destino para desenhar a sua rede de mobilidade. Então, para a atividade do planejamento urbano, particularmente das políticas de mobilidade, é fundamental a ALDE, porque aí você vai ver aonde o dinheiro escasso, porque o dinheiro público é um dinheiro cada vez mais escasso, Sim. aonde que você vai investir para, por exemplo, qualificar as calçadas do município, né? Aqui em São Paulo, a gente, a CET, a empresa de engenharia de tráfego, descobriu que nós tínhamos muita acidentalidade em calçadas. Quer dizer, não eram nem acidentes de tráfego, eram quedas de pessoas, dado o desnivelamento da calçada. Então, de Certo. uns anos para cá, investiu-se em calçadas, nivelando, refazendo as calçadas, para garantir mais qualidade nos percursos a pé. E aonde você tem percurso a pé? Em zonas de muita concentração de hospitais, de escolas, né? Agora, a pesquisa Origem e Destino ela é fundamental para você decidir aonde eu vou refazer calçada, já que você não tem dinheiro para Aham. fazer calçada na cidade toda. E das viagens a pé, que são importantes, expressivas, né? A nossa pesquisa Origem e Destino aponta que 1/3 das viagens feitas são viagens feitas a pé. Então, imagine o volume de pessoas que andam a pé. A pergunta que fica é assim: que calçada essas pessoas têm? São calçadas que levam a acidentes? Esse acidente gera internação, gera uma sequela definitiva, afeta a capacidade de trabalho, né? Então, o modo a pé é muito desprezado, mas ele é vital para uma cidade em função das suas características. E esse raciocínio a gente poderia estender para, por exemplo, ciclovias, né? Aham. Pontos de onde é desejável o patinete, aonde não é desejável o patinete, e por aí vai, as canaletas de ônibus, os Certo. sistemas integrados e por aí afora. Então, a primeira etapa do planejamento,
que aí é uma atividade bastante interessante para esse jovem profissional de arquitetura e urbanismo, é a pesquisa Origem e Destino, que vai orientar a formação dessa rede de mobilidade que tem que estar sintonizada com o plano diretor da cidade. Sim, e tem outra questão aí que você falou muito bem com relação às calçadas, né? É, elas têm que ser, ou na realidade, estar acessível para quem precisa, Sem né? dúvida. E você Então, sai da sua casa, você começa a viagem sendo pedestre. Quer dizer, você vai sim, até o ponto do ônibus, você vai até um estacionamento, você vai até uma ciclovia. A primeira viagem que você faz a partir do seu domicílio é a viagem a pé, né? Então, nesse exercício que você falou dos alunos, é muito interessante você refletir sobre qual é a qualidade da infraestrutura para que eu sim, possa exercer essa primeira viagem a pé. Quer dizer, muitas vezes você está tão focado em pegar o ônibus que você acha que a viagem de ônibus é a viagem, é onde começa a sua viagem. Mas não é verdade. A viagem claro. sua começa do portão da sua casa até o destino do modo de transporte individual ou coletivo que você vai pegar. Não, e com relação à calçada, ela ser acessível para o portador de necessidades também, porque o que nós temos hoje aqui, assim, em vários locais, na realidade, é um descaso, né? Eu iria Infelizmente. até além, Kaique, eu iria além do portador de necessidade, eu iria, sim, a todos. Tem que ser acessibilidade universal, porque a gente tem que Sim, lembrar que o Brasil está, a idade média dos brasileiros está aumentando bastante. Cada vez sim, mais nós temos pessoas chegando aos 80, 90 anos aí, com autonomia, com saúde, né? E com essa idade de 80, 90 anos, você começa a ter alguns problemas de claro. visão, né? É muito comum catarata, é Sim. muito comum um certo retardamento dos movimentos, né, sobretudo em situações de risco. Então, a pergunta que fica é que calçada, né, que cidades que nós estamos construindo agora para essa população que em Uhum. 20 anos chegará a mais de até 20%, né, segundo as projeções aí que mostram como o envelhecimento da população impactará, né, nas políticas públicas. E, Então, que mobilidade nós estamos construindo hoje para uma população que em breve chegará com saúde aos 80 anos? e você entra no estudo até que material, né? Sem Assim, eu acho dúvida, que é mais sem dúvida, aprofundado ainda, né? sem dúvida. É, como que você vai fazer é uma coisa, né? Mas de que maneira vai ser implantado isso? De que Sem maneira, que dúvida. tipo de material essa estrutura, a infraestrutura vai ser colocada ou à disposição, ou a partir do poder público, ou a partir do próprio contribuinte e tudo, de que maneira que ele vai tornar isso viável para essas pessoas? Porque você está falando daqui em eu acho que você falou em 25 anos, uma grande parte da população vai ter mais de 60 anos, Exato. né? Mais de 70 anos, quer dizer, como que essa estrutura vai estar disponível e como que essa estrutura pode ajudar ou facilitar esses acessos, né? E Sem acesso dúvida. a tudo, né? Não Sem é dúvida. só, não, né? Na sua casa você vai ali na esquina, no supermercado, não, acesso a tudo. Eu quero acesso a um museu, acesso a um teatro, acesso a um clube, a uma estrutura, um parque, alguma coisa assim, né? Não, e a questão que aí nesse ponto eu sou muito otimista, Kaique, porque a gente pensa muito em uma mobilidade eficiente, é uma mobilidade que tem metrô, então a minha cidadezinha vai contratar uma rede de metrô para o ano 3000. Não, Aham. eu acho que eficiência é você dotar a sua cidade de 400 mil habitantes de acidente zero de queda em calçada, por exemplo. Tá aí um mote interessante para um prefeito que provavelmente em uma gestão, talvez ele não consiga adotar a sua cidade de 400 mil habitantes de Aham. calçadas acessíveis, mas ele pode iniciar um plano de, em 10 anos, fazer com que a cidade inteira tenha um tipo de calçada com segurança que zere o número de quedas da própria altura. Esse é o termo que a gente usa quando a pessoa tem uma queda
por uma irregularidade no pavimento, seja pela geometria, seja por algum buraco ou algum mobiliário urbano que impeça a livre circulação, né? Então, as pessoas ficam pensando em fazer projetos mirabolantes de metrô para o ano 3000, mas com o recurso que uma cidade de porte médio tem, se tiver ousadia do prefeito, se tiver cobrança da sociedade, se tiver visão dos arquitetos, pode-se criar um clima para tornar irresistível o investimento do recurso em algo que vai gerar uma segurança plena ou muito aproximado disso para os seus usuários. Ou seja, a calçada do seu município garantirá a você uma circulação absolutamente segura. Sim. Não, vamos falando da questão de custos, né? O custo do metro quadrado de uma calçada para um metro quadrado de uma estação de metrô a 30 metros dentro da terra. Não, sem dúvida. E aí, é um negócio. Não, e é nesse tema que a gente precisa do arquiteto, porque a calçada ela tem uma parte, claro, que exige um bom engenheiro para você entender as questões de geotecnia, para você saber se aquele solo é um solo mole ou é um solo que tem que ser compactado para que não haja deformação no pavimento ao longo do funcionamento a partir do volume de peso que ela vai receber. Existem circulações transversais na calçada de entrada e saída de veículos, às vezes carro forte precisa passar pela calçada, então há uma parte da calçada que, sem dúvida, ela é de engenharia. Mas a parte final, vamos chamar assim, da inserção urbana, cabe ao arquiteto entender o desenho dela, a forma de inserção urbana, como que ela vai suportar o mobiliário, o paisagismo, a arborização, a sinalização, enterramento de fiação, a locação de lixeiras, eventualmente de bancos, para que nesse caminhar existam momentos de pausa. Então, o banco na calçada, em alguns momentos, é importante para a população idosa sentar. Às vezes há um alargamento da via, se cria uma pequena praça, a paisagem pode ser interessante, então aquele banco na calçada vai usufruir da vista. Quer dizer, quem tem essa visão é o arquiteto, é o urbanista, né? Então não se deve exigir da engenharia uma visão que intimamente não lhe é intrínseca, né? Cabe à engenharia garantir a regularidade, a segurança, até, quem sabe, as questões de conservação, de pavimento, de materiais. Mas cabe ao arquiteto entender como essa rede de calçadas ela cria um caminho seguro que articula uma série de polos geradores ao longo desse percurso e fazer com que esse percurso seja atraente, primeiro que seja seguro, segundo que ele seja atraente, porque se ele for um percurso atraente, mais viagens a pé serão feitas, você vai criar um ambiente urbano, né, de micro áreas de convivência, e você garantirá que o espaço público seja bem utilizado, e a gente sabe que quando ele é bem utilizado, você tem menos vandalismo, menos insegurança, ou seja, é uma visão complexa que eu diria que uma rede de calçadas nesses parâmetros é um projeto de maior impacto, talvez, que uma linha de metrô. Você sabe que eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina de urbano nesse semestre, e eu discuti justamente um ponto aí que você colocou. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, que eu troquei ideia com os alunos, né? Você está a 1 quilômetro do ponto de ônibus. Você não tem nenhuma outra locomoção, né? Ou a bicicleta, ou sei lá, ou mesmo que seja uma pessoa um pouco mais o idoso que precise chegar nesse ponto de ônibus. Imagine assim, vamos supor que de repente nesse meio do caminho você tenha um espaço onde você tenha às vezes uma estrutura até de banheiro, você tem aquilo que você falou, você tem um banco, você tem uma sombra, você pode ter ou um bebedouro, alguma coisa, para propiciar o quê? Que a pessoa chegar lá nesses 500 metros, no sol aqui de Goiânia, que em setembro e a final de agosto e setembro chega a 38, já chegou a 40 graus, imagine ela pegar esse sol, né, e para chegar lá. Mas a gente discutir isso, né?
não seria mais interessante você tornar esse caminho um pouco mais agradável, porque ela vai pegar o ônibus e vai andar mais 2 horas, sei lá, para chegar no trabalho, ou que seja, se locomover para qualquer outro lugar, né? Claro. Então a gente discutiu isso, exatamente esse ponto aí que você colocou aí com relação a ter uma estrutura, primeiro, segura, é aquilo que você falou, ter uma infraestrutura ou de bancos para a pessoa ter uma sombra, né? Aqui em Goiânia você precisa de sombra, porque Exato. Exato. senão você torra no sol, né? Então, é justamente isso que você pontuou aí, foi muito bem colocado aí, que é essa discussão que a gente fez com os alunos. E o exercício final dessa disciplina foi fazer uma análise de um bairro, de um setor já estruturado, né? Aqui em Goiânia, que é o setor oeste, e os alunos fizeram uma ligação entre 2 parques aqui, que é o parque onde está o zoológico da cidade, e onde tem o Parque dos Buritis, que chega numa região central. Esse é o setor oeste, aqui em Goiânia, já está estruturado e tudo. Então, as propostas foram muito interessantes de você poder se locomover a pé, uma ligação entre esses parques, né? Então, eles definiram a via de menor distância, né, e foram trabalhando. Por exemplo, uma das propostas, por exemplo, a passagem de pedestre nivelada, né? O pedestre não tem que descer na rua, descer o meio-fio, ele tem que andar no nível, né? Aí entra essa questão da segurança, acessibilidade, né? Entra tudo isso aí que você falou. Não, perfeito. Quer dizer, eu acho que o profissional de arquitetura e urbanismo, né, ele é gabaritado pela sua formação acadêmica, pelo seu tempo de faculdade, né, a compreender toda essa matriz, né, de elementos que embasam a construção da solução. Então, de fato, o caminhar a pé, né, ele deve resolver com qualidade, com eficiência, todos esses desafios ao longo de um percurso, né? E esse Certo. raciocínio, ele vale também para os outros modos de transporte, como a gente estava falando, que vão sair da rede de mobilidade da cidade, né? Como que eu chego a um ponto de parada? Como é esse ponto de parada? Que informação tem nesse ponto de parada? Como é a operação do serviço? Como é a via? Né? Como é o pavimento dessa via? Como é a Sim. integração desse eixo de transporte? Porque se eu quiser começar a minha viagem de patinete, de skate, como é que eu chego no terminal de transporte? Ali vai ter um bicicletário para guardar minha bicicleta, ou eu vou fazer uma pressão para entrar com a bicicleta no ônibus? Como é que é a conectividade entre as várias etapas da minha viagem, né? Então, o arquiteto ele tem que entender as várias possibilidades de viagens e tem que propor uma infraestrutura que dê essa eficiência para cada etapa da viagem. Não adianta você ter um corredor de ônibus ou uma linha de metrô maravilhosamente bem operada, se naquele momento em que você vai fazer um transbordo para um outro modo de transporte, você não tem sequer a informação do itinerário, Sim. do nome da linha, ou seja, aquela qualidade da primeira viagem é quebrada na continuidade do percurso com o modo integrado, né? Então, essa visão de qualidade mínima de toda a rede também é fundamental. Quer dizer, é uma qualidade que ela é operacional do serviço e é uma qualidade que exige uma infraestrutura com o mesmo padrão de eficiência e de segurança, etc. Sim. Não, com certeza. Muito bem. Puxa vida. Já foi um tempinho bom aqui, senhor Ayrton. Ayrton, acho que eu vou abrir aqui. Será alguém tem alguma questão, alguma pergunta que queira fazer o Ayrton? Deixa eu ver se tem vou abrir o chat aqui. Mas é interessante, assim, nós tivemos algumas propostas de TCC, aliás, muito interessantes, assim, e que o resultado foi muito bom, né, na Unialfa, do curso de arquitetura. Então, assim, a gente
trabalha, né, com o aluno, incentivando ele. É interessante, né? Às vezes eu já comentei com vários alunos, né? O meu trabalho do TCC foi uma intervenção na Praça Tamandaré, né, no setor oeste, em Goiânia. E não foi o projeto de arquitetura. Eu gostava, né? Ali ainda gosto do urbano, né? Dessa amplitude que você tem de modificação do espaço aí, né? Isso é muito bom de ver, muito bom de visualizar isso. E quando a gente passa isso para o aluno, é impressionante o retorno disso. É muito Sem bom. dúvida. A Simone está digitando. Pam, 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 pam. A Silvia Cristina, boa noite a todos. Parabéns, organizadores. Obrigado, Silvia. A Simone está digitando. Enquanto o pessoal digita, vamos lá, tá. uma informação que talvez interesse, depois se alguém quiser, a gente pode até pegar o e-mail e mandar, né? Certo. Eu atuo na AIAMESP, aqui em São Paulo, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. E a AIAMESP fez uma pesquisa pioneira no ano passado para tentar entender qual é o perfil do trabalhador no setor metroferroviário de passageiros e de carga, né? Então, nós chegamos a uns números muito interessantes, que eu vou falar muito rapidamente, mas para vocês terem uma ideia, né? No setor de transporte sobre trilhos no Brasil, trabalhavam no ano passado 40.200 pessoas. Dessas 40.200 pessoas, 4.600 são engenheiros, quase 10%, né? E apenas 127 são arquitetos. Nossa. Então, a gente vê assim, uma necessidade, um campo que está aí para ser preenchido, né, pelo profissional de arquitetura. É claro que esse número de 40.000, ele pega toda a cadeia que produz o transporte, é o bilheteiro, o operador de trem, é o mecânico e tal, né? Mas, assim, a relação entre engenheiro e arquiteto é muito desfavorável para os nossos profissionais para um campo como esse que a gente está aqui no debate falando, né? 4.600 engenheiros para 127 arquitetos, né? Em relação à idade, 24% tem de 46 a 55 anos. Ou seja, é um perfil que nos próximos anos está perto de se aposentar, né? Então, sim, quando o cara se aposenta, abre a vaga, pode ter um concurso, né? Então, isso pode ser um campo que gere oportunidades de emprego no Brasil para esse arquiteto que está se formando, né? Claro. Só para concluir, nos números da carga é um pouquinho diferente, né? Nós temos 29.000 profissionais da carga. E desses 29.000, 3.000 são engenheiros. E arquiteto não aparece, quer dizer, deve ser um número muito pequeno, né? Então, na área de carga, na área de logística, na área de concepção da malha de carga, praticamente nós não temos um arquiteto. E se a gente lembrar da área do licenciamento ambiental, no licenciamento ambiental, que é a área de análise da viabilidade do projeto, né, é fundamental você ter um arquiteto e um urbanista participando da concepção dos estudos de licenciamento. Então, eu vejo esses números com preocupação, mas, ao mesmo tempo, com certo otimismo, porque mostra que nos próximos anos, em se retomando a economia, investimento em infraestrutura, o mercado precisará muito desse profissional bem fundamentado em planejamento urbano. Claro, com certeza. Ayrton, temos uma pergunta aqui da Simone. A Simone é colega nossa, a comadre, pode-se dizer, a grande amiga da época da faculdade. A cultura de deixar o carro pelo ônibus só melhora com transporte de qualidade. Mas para que essa qualidade melhore, é preciso mais gente usando. Como resolver esse dilema? Esse dilema, ele não é fácil, mas ele também não é difícil. Quer dizer, ele depende de políticas públicas, né, como falei no começo, que elimine o conflito pelo espaço viário. Quer dizer, hoje, qualquer caminhão da Coca-Cola que para fazer uma entrega paralisa uma linha de ônibus, por exemplo. Sim.
né? Então, assim, nós temos que ter para o ônibus uma faixa exclusiva para que ele não dispute o espaço, que nenhum problema à sua frente paralise a operação. Quando você regulariza essa circulação dos ônibus, aí você garante o quê? Uma velocidade maior e você garante a manutenção dos intervalos entre os ônibus. E o Claro. que o usuário quer é essa certeza. Quer dizer, o usuário quer chegar no ponto de ônibus e saber que em meia hora ele está no centro da cidade. Agora, sem a faixa exclusiva, essa meia hora não existe, porque a primeira pessoa que para fazer um embarque e desembarque de alguém paralisa a linha. Né? Então, eu acho, Claro. Simão, que é fundamental que a gente resolva esse problema, dando prioridade de circulação para os ônibus. Aí você vai ter o aumento da competitividade do transporte coletivo e no frigir dos ovos, quando você fizer a simulação antes de sair de casa, se eu vou de carro ou vou de ônibus, você fala, não, mas de ônibus eu sei que eu levo meia hora, agora de carro eu não sei o que vai acontecer com o trânsito, então você vai preferir ir de ônibus, né? Eu acho que é o Sim. começo da solução desse dilema que você coloca. Não, beleza. Tem outra pergunta aqui. Que atividades os arquitetos podem desempenhar no setor metroferroviário? Bom, no começo da conversa, não sei se o querido amigo Lasquini estava presente, mas a gente falou então de que uma rede de mobilidade a gente começa com o conhecimento das viagens que são feitas no município, né? Por Sim. meio da pesquisa origem e destino. Então, a concepção de uma pesquisa origem e destino é uma atividade multidisciplinar, né? Nós Certo. temos profissionais de várias áreas para entender o comportamento, existem sociólogos, até pessoas da área de ciências humanas participam com muita importância nisso. O arquiteto e o planejador urbano, ele também atua nessa identificação dos grandes volumes. Certo. A partir da pesquisa origem e destino, você vai para desenhar a rede de mobilidade de uma cidade. Aí o planejador urbano é fundamental também na construção da concepção dessa rede. Essa rede, ela vai gerar quais linhas serão construídas, né? Quais os modos serão construídos. E a primeira etapa para você desenhar uma linha de metrô, de ônibus, uma ciclovia, é o chamado projeto funcional, né? Você vai a campo, identifica as condições físicas do sistema viário e aí você vê como inserir essa infraestrutura. Isso também é uma atividade do arquiteto, né? Do projeto funcional, você vai para o projeto básico, do projeto básico, você vai para o projeto executivo, onde entram, por exemplo, as questões de inserção urbana, de paisagismo, de acabamento dessa infraestrutura. Eu mesmo fui gerente de projeto funcional da CPTM, que é a empresa de trens de São Paulo, né? Isso. Então, eu cheguei a coordenar o projeto de 55 novas estações da CPTM. E a gente eu tinha lá mais 4 arquitetos e nós nos debruçávamos sobre essas questões. Então, o campo para o arquiteto, Aschini, é muito amplo, né? E faltam bons profissionais no mercado para os desafios que essas redes de mobilidade colocam para as cidades. Beleza. Bom, senhor Ayrton, acho que já estamos no prazo. Mais algum apontamento você queira colocar, alguma coisa para a gente fechar? Acho que a gente falou muita coisa. A conversa foi boa, nem senti o tempo passar, né? Não, já tem quase tá dando 55 minutos aqui de bate-papo. Bom, obrigado. Que isso? Alguém com o microfone aberto aí. Mas tá jóia. Ayrton, antes de mais nada, aquele grande abraço, né? Foi um bate-papo muito legal. Assim, acho que quem está aqui, a Simone, que fez a pergunta, ela é arquiteta, né? Eu não sei se o Aschini é arquiteto também, mas então, assim, acho que eu tenho vários, não sei se tenho alunos aqui, mas foi ótimo bater esse papo com você e trazê-lo, assim, foi muito bom e, assim, foi as suas explicações, explanações, é muito bom conversar com quem sabe. Entendeu? Fantástico, né? Foi ótimo.
Não, eu que agradeço, para mim é uma oportunidade muito preciosa, né, da gente estar conversando Com com certeza. vocês, além de amigos queridos, né, professores importantes aí da Universidade de Goiânia, que têm a grande responsabilidade de dotar de boas informações os alunos, que serão os técnicos aí que vão atuar nas cidades Certo. brasileiras, né? Sim, Então, com certeza. a gente está sempre à disposição para pegar essa experiência que a vida nos deu e repassar como estímulo, né? Para que essas novas gerações partam do que a gente está deixando para fazer coisa melhor aí para as cidades Claro. brasileiras. E quem sabe aí num futuro aí, presencialmente, né? Vamos, que a gente combina aí um bate-papo ao vivo aí, uma palestra, alguma coisa para a gente trazê-la ao vivo aqui. Vamos Não, esperar, com né? certeza. Acabar Eu aproveito para essa colocar loucura a aí. própria AIAMESP à disposição de todos os alunos. Agora, em setembro, nós realizaremos a nossa semana de engenharia, um evento bastante importante que é feito todo mês de setembro, né? Desde a Aham. criação da AIAMESP. E esse ano, por conta da pandemia, o evento será feito virtualmente e será gratuito, né? Ah, Então, que legal. eu deixo o site nosso aí da AIAMESP, convidando todo mundo a entrar no site, ter mais informações, que nós não temos mais tempo para falar sobre isso, é aeamesp.org.br. Então, Tá. por favor, quem tiver interesse mesmo em se aprofundar no tema aí da engenharia, da arquitetura ligada à mobilidade, a semana é um dos encontros mais importantes realizados no Brasil. E aproveitando que, como vai ser gratuito, acho que é uma belíssima oportunidade para os seus alunos aí, Com Kaique, Ana Paula. certeza. Não, tá jóia. Ok. Não, tá bom. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos, quem esteve aqui com a gente nessa quase uma hora aí. Acho que foi muito proveitoso escutar o Ayrton falando. Olha no chat. Olha no chat. A Ana Paula está aqui também, viu, gente? Parabéns, Ayrton. Atuais diretores da AES. Link de inscrição a partir de segunda-feira. Ah, tá jóia. Ah, o link de inscrição está aqui. Ok. Da Semana de Engenharia da IAMESP, isso. Isso. A partir de Isso. segunda-feira. Então, Tá aqui. façam mesmo, porque acho que vale muito a pena. É um evento bastante importante, reúne autoridades, governantes, secretários, né, além de um corpo técnico de muita relevância no setor de passageiros e carga do Brasil todo. Não, tá ótimo. Muito bom. Ok. Então tá bom, senhor Ayrton. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana a todos aí. E a gente vai se falando. Tá ótimo. Boa Tá noite a bom? todos, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi ótimo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Separa a gravação.